Graça e paz, irmãos, boa noite a todos e a todas. Nos perdoe pelo atraso, nós tivemos um problema na nossa internet, só Jesus na causa, né? Mas que bom, estamos aqui ao vivo e vamos orar, agradecer a Deus por esse momento tão especial, amém? Você aí na sua casa mesmo, feche os seus olhos, coloca a sua vida na presença do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Eu sei que o Senhor nos sonda, nos conhece. O Senhor sabe do nosso deitar, do nosso levantar, de tudo, Pai. Não tem nada que o Senhor não saiba. Não tem nada que o Senhor não conheça. E eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, o Senhor está neste lugar, fazendo a Tua obra nos nossos corações, na nossa mente. Pai, que não sejamos nós, mas que seja o Teu Espírito Santo movendo aqui. Vento dos quatro cantos sopra neste lugar e enche essa igreja, enche esse lugar da Tua glória, Senhor. Quebra, meu Pai, todas as barreiras espirituais, todo o poder das trevas caia por terra agora. Pai, que a mente e o coração do Teu servo estejam totalmente abertos para Ti, que estejam abertos para a Tua palavra, abertos para o Teu poder. Age agora, Senhor, move os corações, que nós venhamos louvar com todo o nosso ser, que nós venhamos Te adorar com todo o nosso ser. Pai, que essa palavra de hoje venha entrar no íntimo do coração de cada um, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai, e Te adoramos por tudo, aleluia, amém? Então vamos louvar o Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Sei que as coisas estão meio diferentes, estão meio um pouco difíceis, só que nós estamos aqui para louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, bendizer o nome dEle, porque mesmo com tudo que tem acontecido, mesmo com tudo que nós temos passado, o Senhor é bom, o Senhor é grandioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da restauração. O Senhor é aquele que ainda cuida de mim, aquele que ainda cuida de você. Ele não deixou de ser Deus em momento algum. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Que a gente venha realmente colocar nossas vidas nas mãos dEle, entregar e confiar que Ele tem o melhor para nós, que Ele que tem guardado e Ele que tem livrado a mim e a você. Que tudo isso vai passar, ou se não passar, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos dar condições para continuar e para permanecermos firmes e fortes, porque o Senhor tem nos guardado até aqui, amém? Feche seus olhos aí na sua casa, eleva seus pensamentos ao Senhor. Amanhecer, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o lar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo, colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, 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 Não é hora de parar, Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É isso que o Senhor nos fala essa noite. Sei que muitas pessoas têm passado momentos extremamente difíceis de solidão, de se sentirem com medo, de se sentirem ansiosos, angustiados. Mas ainda assim não é hora de parar. Ainda assim o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor está com a minha família, está com a sua família. Então continue na presença do Senhor, continue firme na presença dEle, continue buscando mesmo que pareça difícil, continue buscando mesmo que esteja difícil, porque está difícil, mas o Senhor é bom e o Senhor está contigo. Ainda que no meio da tempestade, Ele ainda está contigo. Então não pare de adorar, não pare de exaltar o nome dEle, não pare de engrandecer o nome dEle, de glorificar o nome dEle. Porque se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Deus trouxer a cura, Ele é Deus. Se Ele não trouxer, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém,
fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Amém, Jesus. oh glórias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja. Bom, se todo mundo tivesse aqui, eu ia dizer, podem se assentar, fiquem à vontade, mas eu sei que alguns devem estar tendo dificuldade aí, nos assistindo ao vivo. Talvez quando tiver a parte gravada, se não tiver ficado 100% agora, na parte gravada com certeza ficará. Aí depois, se você não estiver entendendo bem e quiser assistir depois a gravação, né? Talvez você vai ter um pouco mais de qualidade. Mas se Deus quiser, essa semana nós vamos resolver esse problema da nossa internet, se Deus quiser. Amém? Eu tenho alguns recados. Bom, até agora não foi baixado nenhuma portaria, graças a Deus, para renovar, né, essa medida, né, de restrição. Então, com certeza, teremos nosso culto de quinta-feira, né, e no domingo, todos os cultos presenciais. Estou contando com a presença de todos os irmãos. Lembrando que essa segunda não terá, porque só vai ser revogada na terça-feira, né? Então não terá tarde com Deus. Mas o culto de quinta é normal. E no domingo pela manhã, né, às 9 horas, como é de praxe, estaremos aqui por volta das 8h30 para a gente orar, né? Quero já até conclamar os irmãos para estarem aqui orando junto conosco no domingo, né? Pela manhã, às 8h30. Todos os diáconos, todos os intercessores, não deveriam nem falar, né? Mas já sabem que é necessário que estejam, como também os louvoristas, todos os louvoristas, né? Não somente aqueles que estão para cantar, que estão na escala para cantar ou tocar, mas é todos, né? Então eu preciso da presença de vocês aqui. Precisamos orar juntos, precisamos ouvir a palavra juntos, precisamos ter esse momento, né?
E eu sei que foi uma semana muito conturbada, muitas perdas, muito sofrimento, muita dor. Mas sabe, igreja, como eu estava falando para algumas pessoas, eu sei que a morte ela sempre nos pega desprevenida. Ela nunca vem em boa hora, nunca, jamais. Né? Ela sempre nos pega desprevenida e sempre vem em má hora. Mas ainda bem que Deus tem nos consolado. Ainda bem que nós temos um Deus que tem nos protegido. Talvez você está dizendo, mas na minha família tem muitos casos. Mas já pensou se todos fossem fatais? Seria terrível. Ainda bem que mesmo a gente sabendo de casos que foram ruins, pessoas que foram para a UTI, mas quantas Deus cuidou, protegeu, mesmo lá na UTI. Mesmo estando lá, Deus protege, Ele guarda também. Né? Como eu sempre gosto de pregar para os irmãos, que Deus não só protege do problema, mas no problema também. Né? Ele não só nos livra do mal, mas enquanto o mal está estabelecido, Ele também nos protege. E a Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflições, né? Então as aflições que vêm sobre a terra, os salvos também sofrerão. Não serão destruídos, não serão dizimados, mas sofrerão. Como eu disse aqui na quinta-feira, durante as 10 pragas do Egito, a única que o povo de Deus não sofreu, assim, vamos dizer, profundamente, foi a dos primogênitos, porque tinha um sinal nas portas. Então o que nós entendemos com isso? Se o sinal, se aquilo que Deus tem para você estiver sobre os umbrais da sua porta, nada pode te atingir. Mas hoje eu mandei um áudio, eu ouvi talvez só uns 2 amém. Quando a gente manda alguma palavra que todo mundo mexe com o ego, todo mundo coloca amém, glória a Deus, vai enchendo ali, né? Mas como foi uma palavra pesada, só ouvi 2 amém, no máximo uns 3. A questão é, o povo de Deus se trancou dentro de casa e agora tem uma desculpa, eu não posso falar de Jesus, eu não posso sair para pregar, eu não posso fazer nada, porque disseram para eu ficar em casa. Mas eu acho engraçado que direto eu estou encontrando com os irmãos em supermercado, passando pela rua, comprando alguma coisa. Eu acho engraçado isso. A gente só não pode, no supermercado não tem coronavírus. No açougue não tem coronavírus. Dentro do coletivo, dentro da Urban, não tem isso também. Lógico que não. No posto de gasolina, onde você abastece, o dinheiro que você pega não tem coronavírus. Só tem coronavírus na igreja. Só tem coronavírus nas pessoas que eu devo pregar o evangelho. Só tem coronavírus dentro do ônibus da igreja, quando a gente sai para louvar, para orar pelas pessoas que estão hospitalizadas. Lá tem coronavírus. Os outros lugares não tem. Bela desculpa. Mas quando Jesus voltar, essas desculpas não vão colar. E nós como igreja, nós temos que abrir os nossos olhos. Nós estamos no tempo que a igreja devia estar levantada, agindo, fazendo alguma coisa. O que está acontecendo é que está aparecendo aquela passagem da Bíblia, das 10 virgens. 5 estavam com um vaso cheio do óleo, e 5 eram nécias. Ou seja, elas não se preocuparam em encher os vasos. Elas estavam vivendo as suas vidas normalmente. Queriam ser crentes dentro do padrão que elas mesmas levantaram para si. Mas estavam esquecendo do padrão que o noivo estabeleceu. Interessante que as 10 eram virgens. Significa o quê? Que as 10 eram crentes. As 10 congregavam na mesma igreja. Mas só 5 foram salvas. Ei, você que está olhando para mim, talvez você está dizendo assim, estou na igreja, eu estou salvo. Não está. 5 ficou e 5 foi. Muitos crentes não irão. Não é porque eu tenho uma religião, não é porque eu estou dentro de uma igreja, não é porque eu congrego numa igreja que eu estou salvo. É melhor que a igreja reveja os seus conceitos, porque o Senhor está voltando e Ele está contando comigo e com você. Mas você está dentro de casa com medo.
Ah, mas e se o coronavírus me matar? Você vai para a glória, você vai morar com Cristo. Isso é mal para você? Isso soa mal para você? Morar com Cristo e ir para a glória? João Batista foi degolado a cabeça porque pregava Cristo. Jesus foi pregado numa cruz porque ele pregava o Evangelho. Quantos homens e mulheres de Deus morreram por causa do Evangelho? Agora o povo de Deus não pode sair de casa por causa do Evangelho. O povo de Deus não pode pregar o Evangelho, porque estão com medo. Estão dentro de casa, porque a Globo mandou você ficar dentro de casa. Porque o prefeito mandou você ficar dentro de casa. Porque o governador mandou você ficar dentro de casa. Mas Jesus está dizendo, vai e pregue o Evangelho. Faça alguma coisa. Não podemos ficar parados, igreja. Agora é a hora de pregarmos. Jesus está voltando, os sinais estão aí. Nós vamos ficar dentro de casa, parados, sem fazer nada. Eu tenho certeza que se alguém te convidasse para um churrasco e dizia, vai estar lá uma reunida de uma galera, só os amigos, tal. Quando eu vinha para cá, eu vi em várias casas, multidões de pessoas nas calçadas, dentro das casas reunidas, porque é feriado. Estão reunindo, todo mundo sem máscara, sem nada. Para essas coisas todo mundo se reúne, não tem problema. Mas às vezes o povo tem medo até de vir na igreja. Às vezes tem medo de vir na igreja. Só vir aqui. Não estou falando para assistir culto não, para vir aqui tem medo. A gente deveria ter medo era de Cristo. Porque é Ele. Tem gente que tem medo do diabo, tem medo de feitiçaria, tem medo de olho gordo, tem medo de um monte de coisa. Eu tenho medo de Cristo, irmão. Sabe por quê? Porque é Ele que dá a salvação e Ele que tira. É dele que a gente tem que ter medo. É dele que a gente deve temer. Porque temer é ter medo. Muita gente fala, não, temer é respeitar. Não, é ter medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas eu faço por amor. Mas eu temo. Eu tenho medo. Porque eu sei o que está em jogo. Eu sei que o que está em jogo é muito sério. E é muito complicado para que a gente possa ficar dentro de casa só assistindo. Hoje morreu 1.000 pessoas. Hoje agora morreu 2.000 pessoas. Muito bom. A Bíblia diz, trazer à memória só o que dá esperança. Mas os crentes só assistem isso o dia inteiro. Ou é na internet, é no celular, ou é na televisão. Só isso que vocês estão assistindo. É por isso que vocês estão com medo. Agora que tal você abrir a Bíblia e ler, onde a Bíblia diz que eu estou com os meus. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor. Você leu isso essa semana? Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Tem muita gente desesperada. De onde virá o seu socorro? Você que está desesperado. O seu socorro vem da vacina? O seu socorro vem dos remédios, da cloroquina, da ivermectina? É daí que vem o seu socorro? Ou o seu socorro vem do Senhor? Pastor, mas teve pastora que morreu. Beleza, irmão. Se não fosse agora, ia ser depois. A gente entende isso. Teve irmãos que morreu. Sim, vão continuar morrendo pessoas. E o que nós vamos fazer como igreja? Ficar sentados? Ou nós vamos para a porta dos hospitais orar por eles? Você sabe por que eles morreram? Porque nós não fomos lá orar por eles, lá no hospital. É por isso que eles morreram. E Deus vai pedir conta dessas almas. As que morreram com Cristo, nós não vamos ter que justificar nada. Mas as que morreram sem Cristo, nós vamos ter que justificar. Ontem nós fomos orar na UTI do Ânima. Vocês não sabem o tamanho da opressão. Veio demônios pessoalmente nos bombardear. Teve gente que sentiu dor de cabeça, sentiu dor no corpo, sentiu mal-estar. Você sabe por quê, irmãos? Porque os demônios é que estão matando as pessoas, não é coronavírus, não. São os demônios que estão lá dentro da UTI. São os demônios que estão dentro dos hospitais. Eles estão trabalhando 24 horas por dia. E a igreja do Senhor está acovardada dentro de casa. Nós precisamos levantar. Você está com medo de morrer?
Se você está com medo de morrer, é porque você não tem Cristo no seu coração. Você não tem salvação. Então é melhor que você corra atrás dela. Porque se Jesus me chamar hoje, eu estou pronto. Agora, se Ele quiser me arrebatar, me tirar aqui na frente de vocês, eu estou pronto. E vou feliz da vida. Porque morrer para mim é lucro. Viver é Cristo. E você? Tem coragem de falar o que eu falei agora? Você dá conta de falar o que eu acabei de falar agora? Ou você está com medo? Se está com medo, é porque a salvação ainda não está no seu coração. Se está com medo, é porque você não entendeu nada ainda do Evangelho. Se você está com medo, é porque você está fazendo tudo errado. Porque aqueles que estão em Cristo não têm medo. Porque eles sabem para onde vão. Sabem que vão morar eternamente com o Pai lá no céu. Vai passear por ruas de ouro, mar de cristal. Vão morar em mansões celestiais. Vão viver eternamente, lá não haverá dor, não haverá choro. Que medo é esse? De ir para um lugar desse? Eu não tenho medo de ir para um lugar desse, eu desejo estar lá. A minha vontade é que Jesus voltasse agora e arrebatasse a sua igreja. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. E o seu, qual é? Tem muitos projetos para esse mundo, né? Ainda tem muita coisa para fazer. Esse mundo é bom demais, né, gente? É maravilhoso esse mundo para a gente desejar estar aqui. É por isso que fazemos tantos projetos para anos, né? É porque aqui é bom demais. Não, meu irmão, sabe o que é bom demais? É estar lá no céu. Nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Não arme a tua tenda nessa terra, porque a tua tenda tem que ser armada lá no céu, porque lá é o seu lugar. É para lá que você vai, é para lá que nós vamos, e é para lá que nós devemos colocar os nossos corações. Amém? Eu quero ler a Bíblia. Como se todo mundo tivesse dado amém para o que eu tinha falado, eu não ia ter que falar de novo. Mas como vocês não deram amém, agora está todo mundo me vendo. Quem não deu amém, agora teve que ouvir de novo. Lucas capítulo 7. Aqui falam de 4 passagens muito interessantes. Houve algo em comum aqui. Jesus ele se envolveu com essas 4 passagens que aconteceram em um capítulo só. Provavelmente quando ele estava passando ali, as pessoas começaram a chamar ele, terminou de resolver o problema de um, ele já resolveu o problema de outro, daqui a pouco era outro que estava querendo a ajuda de Jesus, ele ajudou, isso aconteceu. Esses 4 episódios que estão narrados aqui, tudo aconteceu no mesmo capítulo. Normalmente os pregadores gostam de pregar parte por parte. Aqui a primeira parte do versículo 1 até o versículo 10, fala de um oficial romano que demonstra fé. Aí do versículo 11 ao versículo 17, Jesus ressuscita o filho de uma viúva. No verso 18, Jesus responde a dúvida de João Batista, se era para esperar outro, ou se Jesus era o Salvador, a qual ele estava esperando. E por último, fala de uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Isso tudo aconteceu de uma vez só. Isso foi logo depois que Jesus diz assim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, ele tinha pregado há pouco tempo sobre isso. Vinde a mim. É bem provável que essas pessoas ouviram isso e diz, poxa, que homem é esse, que profeta é esse que está disponível, que a gente pode ir até ele? A gente não precisa marcar uma hora, a gente não precisa marcar um momento com ele está à disposição. Então nós vamos até ele. É bem provável que ele nos atenda, é bem provável que ele nos ouça. Interessante que as pessoas que procuraram ele aqui, meus irmãos, são pessoas que não eram crentes, são pessoas que não eram dos discípulos, são pessoas que só ouviram falar de Jesus. Mas Jesus disse, eu nunca vi uma fé como essa. Eu nunca vi uma fé como essa no meio dos judeus. Nunca vi. Interessante.
E ele ouviu isso e viu isso entre as pessoas mais improváveis. Olha o que está escrito. Nós vamos pular um pouquinho, porque o texto é grande. Verso 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado salvará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade. O que que comoveu Cristo? O que chamou a atenção de Cristo ali? Por que ele atendeu aquelas pessoas? Porque aquelas pessoas, elas tinham uma motivação. Elas tinham algo nelas que era diferente das outras pessoas. Tinha algo nelas que chamou a atenção de Jesus assim, diferentemente. Por exemplo, não era sempre que Jesus tinha um centurião chegando nele para querer algo dele, inclusive um milagre. E ele estava pedindo para um servo dele, alguém que trabalhava para ele. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Jesus parou para ouvir aquele centurião. O centurião é um oficial, não era um soldado, era uma pessoa de patente, mas era um homem que tinha uma visão diferente. Ele sabia e conhecia a autoridade. E o melhor de tudo, ele reconheceu a autoridade de Cristo, quando ele disse: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Como eu faço com os meus soldados. Se eu digo, vai, eles vão. Se eu digo, fica, eles ficam. Eles obedecem à autoridade do mesmo jeito. Se o Senhor liberar uma palavra de autoridade sobre essa enfermidade, ela vai ter que sair. Interessante que quem está falando isso aqui é um centurião. Alguém que não conhece a Deus. Alguém que não conhecia as Escrituras. Alguém que não era religioso. Mas ele tinha uma fé, uma palavra que chamou a atenção de Jesus. Deixa eu te perguntar. Que palavra de fé você tem hoje? Será que a tua palavra, será que a demonstração de fé que você tem, ela realmente chamaria a atenção de Jesus? Será que se você estiver diante de uma situação crítica, de uma situação difícil, e você tivesse que liberar uma palavra, será que essa palavra realmente chegaria ao destino? E essa palavra traria cura, libertação naquele destino? Para ter autoridade, nós temos que ser parecidos com Cristo. Deixa eu te falar, diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, o que Cristo faria? O que você acha que Jesus faria se ele estivesse aqui? Você acha que ele estaria em casa, assistindo todo dia as mortes do Covid? Será que ele estaria em casa agora dizendo: olha, morreu mais tantas pessoas, vacina, e já estão vacinando agora as pessoas de 68 anos. Você acha que Jesus estaria perdendo tempo olhando para isso? Sabe onde ele estava? Ele estava nos hospitais. Sabe onde que Jesus estaria? Nas casas das pessoas aflitas. As pessoas têm medo de receber a gente em casa. As pessoas têm medo de receber a gente em casa. Eu penso que Jesus ia chegar na sua casa e dizer: ô meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Hoje nós temos o WhatsApp, né? Que a gente pode falar: ó, eu estou precisando de oração, aqui nós temos uns grupos de oração, aí os irmãos fazem o pedido. Mas se eu estou falando na época de Jesus, se acontecesse uma tragédia como essa. Na verdade, naquela época tinha uma tragédia. E Jesus não estava nem aí para a tragédia, porque existiam várias pessoas que estavam com o quê?
com hanseníase. Naquela época era chamado de lepra. As pessoas não tocavam nos leprosos porque tinham medo de pegar a lepra. Eles eram afastados, mas Jesus estava no meio dos leprosos. Jesus tocava nos leprosos. Jesus curava os leprosos. Mas é engraçado, interessante, que Jesus não pegou lepra. Hã? Você sabe por quê? Porque Jesus estava fazendo a obra. Quem está fazendo a obra é protegido pelo Pai. A minha irmã foi para o hospital cuidar do meu pai lá no Ânima. Ficou lá com ele lá uns 4 ou foi 5 dias. E ela não adoeceu. Por que será? A minha esposa foi para a casa da mãe dela e cuidou dela lá uma semana. E minha esposa não adoeceu. Interessante, né? Você sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós fazemos o papel que o Senhor nos mandou fazer, Ele cuida de nós. Ele nos livra do mal. Ele nos livra das doenças, das tragédias. Ele nos livra. Porque quando nós estamos trabalhando para Deus, Ele trabalha a nosso favor. Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, Ele cuida de nós. Eu estava conversando com a Vitória e com a Geovanda, há 2 dias atrás, nós estávamos conversando, elas falando, pastor, a gente vai naqueles lugares dos ribeirinhos, a gente bebe água de todo jeito, a gente come comida, tudo que eles oferecem para a gente come, mas pastor, até hoje nós não sentimos uma dor de cabeça, até hoje nós não sentimos uma dor de barriga, até agora a gente não sentiu nada, nenhuma enfermidade nos atingiu. No mínimo, quando a gente vai para lugares assim, ainda mais que lá o clima é diferente daqui. A água que elas bebem, nem todos os lugares que elas chegam, a água é potável. Nem todos os lugares. A comida, nem sempre é uma comida que vai cair bem, porque a gente às vezes tem coisa que a gente não está acostumado a comer e aquilo pode fazer mal. Às vezes o corpo pode dar uma reagida ali. Mas você sabe por que elas estão bem? Você sabe por que nenhum mal chegou até elas? Porque elas estão ganhando almas para Jesus. Sabe quantas crianças que elas já ganharam para Jesus? A última vez tinha 30. Agora que elas foram nessa última viagem, já deve ter chegado umas 50 crianças já que elas ganharam para Jesus. Sabe quantos Covids que elas pegaram? Nenhum. Sabe quantas vezes elas ficaram doentes de Covid? Nenhuma vez. Interessante. Uai, mas elas não estão tendo contato com muita gente? Estão. E por que elas não adoeceram? Para pensar, abençoado de Deus, é porque elas estão fazendo a obra do Senhor. Você sabe quem que vai pegar a Covid? É quem fica dentro de casa com medo. Aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, aqueles que estão pregando o Evangelho, Deus vai cuidar. Porque o Pai cuida do Filho, até enquanto dorme. Isso é palavra de Deus. Se isso não acontecer, então a palavra é mentira. Você quer ter certeza de que Deus vai cuidar de você? Então faça a obra dele. Não tenha medo. Você quer ter certeza de que Deus vai cuidar de você? É só você trabalhar para Ele. É só você não colocar mais dificuldade. É só você não dizer mais, eu estou cansado. É só você não dizer mais, hoje não dá para mim. É só você parar de colocar desculpa. E Deus vai cuidar de todas as coisas que você sonha e projeta. O homem sonha, mas quem realiza é Deus. É Ele que realiza. Tudo que nós alcançamos, toda vitória vem do céu, está escrito na Bíblia. Todo milagre, toda vitória, toda bênção, vem do céu. Não vem do homem. Não vem da inteligência do homem. Não vem pela nossa perspicácia, pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência, pelas nossas faculdades, pelos nossos diplomas. Não, a bênção não vem por causa disso. Isso é importante, isso é bom. É bom a gente ter conhecimento. Mas não é isso que faz o favor de Deus ser derramado sobre nós. Aí, Jesus então foi chamado a atenção por aquele centurião, e aí logo depois,
Jesus estava caminhando, ele estava indo na direção de uma cidade. Então, quando ele chegou ali, havia um cortejo fúnebre. Jesus estava indo para a cidade para fazer a obra. Ele estava feliz junto com seus discípulos. Estavam conversando dos milagres, falando das bênçãos, das curas, falando das pessoas que se renderam aos seus pés e aceitaram-no como Senhor e Salvador da sua vida. Eles estavam muito alegres, mas de repente, tudo aquilo parou de ser a coisa do momento, porque havia um cortejo. E a Bíblia narra que parte da cidade estava naquele cortejo. Gente, qualquer um de nós, né? Até hoje. Eu lembro que quando lá no centro, principalmente, quando você vai lá para o centro, ali perto do hospital, ali perto do cemitério, São Miguel, para aquelas bandas ali, que tem muitos casas de cortejos fúnebres, né? De lugares onde as pessoas ficam. E ali direto você vê cortejos, carreatas, levando pessoas para o cemitério. E não tem como você não notar, não tem como você não olhar, não tem como você não olhar para a expressão nos olhos das pessoas que estão passando no cortejo. Não tem como você passar na frente de um velório e não olhar para aquelas pessoas ali, porque querendo ou não, a gente se imagina naquele lugar. E a gente entende o sofrimento daquelas pessoas ali. E às vezes a gente até se coloca no lugar daquelas pessoas. Às vezes a gente passa com tanta pressa que não nota bem, mas Jesus ele não estava com pressa. Ele estava a pé. E viu uma mãe viúva chorando pelo seu único filho, que era homem, que era a esperança que ela tinha. Porque naquela época as mulheres viúvas não tinham um plano de aposentadoria. Elas não recebiam do governo nem um centavo por agora estarem viúvas. Elas não podiam trabalhar porque não havia emprego para as mulheres naquela época. As mulheres, o emprego delas era cuidar de casa e só. Elas não tinham trabalho. E o filho homem era a garantia que ela tinha, não só de ser mãe, mas de sobreviver, de não mendigar, de não ter que ir para a rua pedir comida. Era a garantia que ela tinha. Ela estava sofrendo duplamente. Ela estava sofrendo porque estava perdendo o seu único filho. E estava sofrendo também porque sabia das consequências da morte dele, que seriam trágicas. E Jesus, quando viu aquela situação, ele se compadeceu. Interessante que várias coisas chamaram a atenção. O centurião chamou a atenção, mas também aquele velório chamou a atenção de Jesus. Ei, deixa eu te falar, tudo aquilo que você está passando, não importa o que é, não importa a situação que você está passando. Se você clamar por Jesus, Ele sempre vai estar passando perto de você. Jesus, aí você fala, mas isso é sorte, não é. Jesus passou diante de pessoas, no momento certo, na hora certa. Ei, Jesus nunca atrasa. Ele vai estar passando perto de você na hora certa, no momento certo. Não se desespere. Não se angustie. Não entregue as suas forças, porque Jesus ele passou na hora que o centurião precisava, na hora que a viúva precisava, Jesus estava ali, e ele tinha uma palavra. Talvez não é a palavra que alguém que está num cortejo gostaria de ouvir, mas deixa eu te falar, melhor do que ter uma palavra é ter solução. Jesus não tinha só uma palavra, ele tinha solução. Jesus falou, não chore. É até brincadeira falar uma coisa dela. Não chore, como assim não chore? Eu sou viúva, perdi o único filho que eu tinha. Você está querendo o quê, Jesus? Você está de brincadeira comigo? Mas por que Jesus falou para ela não chorar? É porque ele tinha solução.
É porque ele tinha solução. E ele tocou na esquife, que era o caixão, que era o local, o recipiente onde se colocavam os corpos naquela época. Aquilo para um judeu era inconcebível, porque não se podia tocar em nada que tivesse contato com o defunto. Provavelmente aqueles homens que estavam levando o corpo deveriam ficar afastados por um tempo, deveriam lavar as roupas, deveriam se purificar para depois ter contato com a sinagoga, porque era impossível eles entrar na sinagoga depois de um tempo de purificação. Jesus quebrou o protocolo, ele botou a mão lá em cima do esquife. E Jesus não estava tocando em defunto. Ele não viu um morto ali, ele viu alguém ressuscitando naquele lugar. Então Jesus não tocou no morto, ele tocou no vivo. Ele colocou a mão ali e mandou o rapaz se levantar. Sabe, igreja, sabe o que está aqui na palavra? É, ainda que estiver morto, viverá. Ainda que haja morte, Jesus venceu a morte. Ainda que haja doença, Jesus venceu a doença. Ainda que haja desespero, Jesus venceu o desespero. Ainda que falte tudo, Jesus é a solução para tudo. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Não só está vendo, como Ele permitiu que acontecesse. Há muito tempo eu estou orando, dizendo: Pai, mexe com o nosso planeta Terra. Mande algo, como o Senhor fez no passado, para que as pessoas lembrem que há Deus em Israel. Agora chegou o tempo, igreja. Chegou o tempo. Aqueles que estão firmes com o Senhor serão aqueles que terão contato com Ele. Ele sempre vai estar passando quando você precisar. Ele sempre vai estar passando perto de você quando você precisar. Mas a questão é, quanto tempo você está tirando para orar? Quanto tempo você está tirando para jejuar? Quanto tempo você está tirando para ler a palavra de Deus, para estar na presença de Deus? Qual é o tempo que você está tirando? É melhor que você mude isso, porque senão na hora que você precisar, Ele não vai estar passando. Ele não vai estar passando. E aí você vai ter que ir atrás de alguém, dizer: me dá um pouco do teu óleo. Aí alguém vai dizer para você: eu não posso dividir o meu óleo com você. A unção que eu tenho em mim, eu não posso dividir ela com outra pessoa. Porque a unção que nós recebemos, ela é pessoal e única. Eu não posso dividir minha unção com você. É você que tem que buscar a sua unção. É você que tem que buscar a presença do Senhor. É você que tem que se encher dele. Ninguém pode fazer isso por você. Aí aconteceu outro detalhe aqui muito interessante. Havia uma dúvida. Olha no verso 18. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos por outro? Aí no verso 22, respondendo, então Jesus disse-lhes: ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anuncia-se o Evangelho. Havia uma aflição no coração de João Batista. O tempo dele estava acabando. O cerco estava fechando. E ele precisava ter certeza de que aquele a qual todo mundo estava falando, se ele realmente era o Senhor, o Cristo, o Salvador que havia de vir. Porque ele era a voz que clamava no deserto. O que é que significa isso? É aquela voz que ninguém quer ouvir. É aquela pregação que todo mundo diz ao louco. Aquela pregação que as pessoas não querem ouvir. Já aconteceu isso com você?
de você querer falar de Jesus para pessoas, elas te esnobaram, aquelas pessoas que balançaram a cabeça para você. Era isso que estava acontecendo nessa época. Mas interessante, Jesus falou uma frase aqui que mudou toda a concepção da história do Evangelho. Primeiro ele disse: não houve na terra nenhum homem como João Batista. Ele colocou no bolso Abraão, Isaac, Jacó, Elias. Ele colocou esses grandes homens. Diz que não houve nenhum homem na terra maior do que João Batista. Por quê? Porque ele veio para anunciar o Salvador. Mas ele disse outra coisa que hoje tem que mudar a sua história. Ele disse: mas o menor, o mais pequenino do meu reino é maior do que João Batista. Sabe o que ele está dizendo nessa noite, igreja? Que você, por menor que você se sinta, por menor que você se ache, aí você fala: mas por que eu sou maior do que João Batista? Por que eu sou maior do que Elias? Por que eu sou maior do que Abraão? Porque eles anunciavam o Cristo, o Salvador. Nós recebemos Ele em nós através do Espírito. Nós não somos aqueles que anunciam o reino de Deus. Nós somos aqueles que vivem no reino de Deus. Eles estimavam que viria o Salvador. Eles diziam do Salvador. Isaías falava: o Salvador vem. Elias dizia: o Salvador vem. Abraão dizia: o Salvador vem. Todos diziam: o Salvador vem. Mas nós temos o Salvador em nós. Por isso que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, que era maior do que todos os outros. Sabe o que está acontecendo com a igreja de hoje? Ela desconhece a unção, o poder e a autoridade que ela exerce sobre a terra. Você sabia que se nós nos levantarmos e determinarmos, coisas poderosas vão acontecer? Você sabia disso? Naquela época Deus determinava isso para alguns profetas. Nem todos tinham essa autoridade. Hoje a igreja tem essa autoridade. Mas sabe o que o diabo está dizendo para você? Você não pode. Você é fraco. Você não dá conta. O seu jejum não vai valer de nada. E você está orando há tanto tempo, não aconteceu nada. É isso que o diabo está dizendo para você. É isso que a televisão está dizendo para você. É isso que as pessoas estão dizendo para você. Mas o que Cristo está dizendo para você? Uma coisa é trabalhar para Cristo. Outra coisa é andar com Cristo. Tem pessoas que trabalham em indústria do DAE, mas não conhecem o dono da indústria. Tem gente que trabalha no Teuto 20 anos, mas nunca conversou com o dono da empresa. Aí você fala assim: eu trabalho no Teuto. Beleza, o que você lá? Não, eu já subi de cargo 3 vezes, agora eu sou gerente da área que eu estou trabalhando. Beleza. Quem é o dono de lá? É fulano de tal. Que dia que você conversou com ele? Não, eu nunca conversei com ele. Mas qual relacionamento você tem com ele? Não tem nenhum. Mas que dia que você comeu uma carne com ele, um churrasquinho, uma pizza? Sei lá. Um sorvete. Sorvete está caro. Um picolé. Nunca. Um cafezinho, aquele que todo mundo, que eles dão lá, está na garrafa, todo mundo pode beber. Nunca. É o que está acontecendo nas igrejas hoje, irmão. Tem muita gente trabalhando para Cristo, tem muita gente frequentando as igrejas de Cristo, tem muita gente falando de Cristo, mas não conhece Ele. Ainda lembrando das 10 virgens, as 5 sábias chegaram, e a porta estava aberta para elas. As outras nessas chegaram e batendo: ei, abre a porta! Abre a porta! Nós somos as 5 virgens que ficou para trás, deixa-nos entrar.
Você sabe o que Jesus disse para aquelas 5 crentes que frequentavam a igreja? Aparta-te de mim que eu não te conheço. Mas eu sou lá da igreja. Eu sou do louvor. Eu sou da recepção. Eu sou diaconisa. Eu sou, como diz um irmão um tempo atrás, eu sou diaconizo. Eu sou obreiro da igreja. Eu estou lá. Não te conheço, não. Os que são meus já entraram. Jesus não falou que não conhecia, não foram as pessoas do mundo, não, gente. Eram as pessoas que estavam ali. Misericórdia, já pensou? Se dentro de uma igreja, só 50% da igreja vai subir? Misericórdia. Será que na igreja ministerial Vida, só 50% da igreja vai subir? E o restante vai ficar? Se a gente levar essa porcentagem aqui, isso me preocupa. Porque eram 10, só 5 foram. As outras 5 ficaram. E era tudo da mesma igreja. As 10 carregavam o mesmo vaso. As 10 se vestiam da mesma forma. As 10 eram virgens. As 10 tinham o mesmo comportamento, a mesma ética, o mesmo caráter. Mas não tinham o principal, não tinham Jesus. Eram bonitinhas. Pagava as contas em dia. Fazia tudo certinho. Mas Jesus diz, aparta-te de mim que eu não te conheço. Isso é duro. Isso é pesado. Essa palavra de hoje, Deus está querendo ressuscitar a igreja dele. O Senhor está querendo trazer de volta a sua noiva. Deixa eu te perguntar aqui, meu amado, minha amada, qual foi a última vez que você chorou na presença dele? Só chora quem tem relacionamento com ele. Qual foi a última vez que você ouviu a voz dele? Ah, pastor, eu oro todo dia. Beleza. Quantas vezes ele falou durante a oração? Ou só você falou? Porque se você está falando, isso não é oração. Oração é quando ele fala. Orar é ouvir a voz de Deus e não ficar blá 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 o tempo todo. Só falando, só falando. Tem muita gente que diz que eu oro sempre, beleza. Mas tem substância essa oração sua? Ela chega no trono, Jesus ele te ouve, ele te responde, ele fala com você, ele tem um diálogo com você, porque orar é ter diálogo com o Pai. Diálogo é quando um fala e o outro ouve, aí depois o outro fala e o que estava falando fica quieto ouvindo. Oração é diálogo. Aí deixa eu te perguntar, você tem diálogo? Ou você só fala? Se você só fala, isso não é diálogo. Isso não é diálogo, é monólogo. Só você fala. Aí você diz, eu tenho relacionamento com o Pai. Eu lamento dizer, mas você não tem. Deixa eu te perguntar, qual é o cheiro do perfume de Cristo? Você sabe? Então não vem me dizer que tem relacionamento com Ele, se você nunca sentiu o cheiro do perfume dele. Pastor, ele tem cheiro? O perfume dele tem cheiro? Lógico que tem. Eu já senti. Como que não tem? Não vem dizer para mim que tem relacionamento com Cristo, se você nunca sentiu os braços dele. Ah, mas ele abraça a gente? Oh, meu irmão, se você nunca sentiu os braços de Cristo, você nunca teve relacionamento com ele. Não vem dizer para mim que você tem relacionamento se você nunca ouviu a voz dele. Ah, mas ele fala sim, que a gente ouve. Se você nunca ouviu a voz de Cristo, você não tem relacionamento com ele. Lamento em dizer, provavelmente você faz parte das 5 virgens que não vai subir. Acelera os passos. Vai para a presença dele. Chora nos pés dele. Porque ainda há tempo. Você não morreu. Você está vivo. É tempo. Vamos parar de brincar de ser crente. Estar na igreja não te dá autoridade para entrar no céu. O que te dá autoridade para entrar no céu é relacionamento. Jesus conheceu as 5 que estavam preparadas.
porque elas tinham um relacionamento com Ele. Mas as que não estavam prontas, Jesus não conheceu, porque elas não tinham relacionamento. A gente só conhece pessoas que a gente tem relacionamento. Irmão, quando chegar uma pessoa estranha agora e dizer: ô, pastor Ediomar, eu vou falar: oi, você me conhece? Eu vou: conheço o senhor não lembra de mim? Lógico que não. Me fala aí de onde eu te conheço. A gente só conhece quem a gente tem relacionamento. Aí a pessoa: não, eu te vi, nós conversamos há 1 ano atrás. Não, meu irmão, tá, agora eu lembro do lugar, tal, mas não te conheço. Vai continuar do mesmo jeito. Eu lembro de você, mas não quer dizer que eu te conheço. Jesus lembra de você, mas não quer dizer que Ele te conhece. Jesus já viu você, mas não quer dizer que Ele te conhece. Jesus sabe onde você mora. Ele sabe dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus projetos, mas não quer dizer que Ele te conhece. Ele só conhece quem tem relacionamento com Ele. Aqui são pessoas que estavam buscando relacionamento. O centurião, ele buscou ter relacionamento e teve. A viúva, Jesus foi atrás dela e ali mudou toda a história daquela mulher. João Batista estava querendo saber mais de Cristo. E ele sentiu no coração dele que agora o que tinha que acontecer com ele poderia acontecer, porque agora ele sabia que o que ele tinha que fazer já estava feito. Ele anunciou e verdadeiramente o Salvador estava entre nós. E para terminar, para falar aqui daquela mulher pecadora, no verso 36, rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em sua casa, o fariseu assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, a Bíblia deixou bem claro aqui que essa mulher era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso, viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus fechou aquele dia com chave de ouro. Provavelmente ele estava jantando aqui na casa desse fariseu, que o chamou. Ele quis honrá-lo. Mas parece que aquela visita de Jesus na casa do fariseu estava parecendo mais uma visita normal. Tinha que acontecer alguma coisa. Porque onde Jesus ia, alguma coisa tinha que acontecer. Gente, nós que somos crentes, servos de Deus, pregadores da palavra de Deus, meus irmãos, nós não podemos chegar numa festa e sair de lá e dizer: ah, que festa bonita, você viu o tanto que o povo estava vestido bonito, que comida boa, que festa bonita, mais uma festa. Não, Jesus nunca foi em uma festa que ele pudesse dizer: mais uma festa. Todo lugar que Jesus entrava, alguma coisa tinha que acontecer. Estava tudo bem, todo mundo comendo ali, todo mundo festejando, Jesus comendo um banquete na casa do fariseu, só comida boa, bebida boa, boa companhia, estava tudo certo. De repente aparece uma intrusa, uma pecadora, e quebra todo o protocolo, e ela começa a chorar nos pés de Jesus, e pegou um unguento, pegou um óleo cheiroso, precioso, caríssimo, e começou a lavar os pés de Jesus com perfume importado. Estou tentando lembrar aqui, esses dias, um tempo atrás, nós fomos no aeroporto, aí a gente passou, tinha uma seção de perfumaria lá. Aí na hora que a gente olhou o preço do perfume, eu olhei de novo, falei, gente, não tem cabimento, um frasquinho desse tamanho, meu Deus. Custa isso tudo, é dinheiro demais. Eu falei: Iris, não fica perto não, vai que quebra, misericórdia, fica longe desse trem. Sai, capeta.
Gente, um frasquinho pequenininho assim, ó, um perfume importado, caríssimo. Se eu não me engano, ele custava 1.000 e alguma coisa. É um trenzinho de nada. E aquela mulher estava fazendo exatamente isso, um perfume de 1.000 e tantos reais. Ela estava jogando nos pés de Jesus ali, e chorando, e limpando os pés de Jesus com o cabelo. E aquele homem disse, se ele fosse realmente um profeta, Jesus não estava preocupado com a festa. Agora a preocupação dele era com mais uma pessoa que havia chamado a atenção dele. E era uma pecadora. Aqui não dá para discorrer exatamente que tipo de pecados aquela mulher cometia. Mas como aquele homem conhecia, poderia ser de prostituição. Talvez era uma prostituta. Porque as prostitutas eram muito conhecidas. Não tinha como, ainda mais numa cidade. As cidades daquela época eram muito pequenas. E quem era mal falado, era mal falado mesmo. E pronto, acabou. Parece a cidade de onde eu vim. Lá, se você, uma palavra que você falar aqui, você tem que falar baixinho, porque senão do outro lado da cidade já estão sabendo o que você falou agora. Nunca vi daquele jeito. Como é que é rápido? Não tem nenhuma tecnologia com aquela rapidez ali, irmão. O povo conversa assim, mas é muito, muito rápido. Lá na sua cidade era assim também? É o mal do interiorzinho, né? O povo que não tem o que fazer, misericórdia. Até quem muda já sabe, até quem entrou, quem saiu, a vida da pessoa, todo mundo sabe. CPF, identidade, sabe tudo, né? Mas é assim mesmo, né? Então, amados, aquela mulher pecadora, o dono da casa sabia do pecado dela, sabia quem ela era. E ele estava pronto. Ele estava já com tudo na mesa dizendo, é uma pecadora, fez isso, fez isso, fez isso. Ele estava com todas as acusações. Mas interessante que ele não olhou para dentro de si e olhou e viu que também era um pecador. Sabe, igreja, nós temos uma facilidade tremenda para narrar os pecados alheios. Interessante que o que chamou a atenção de Jesus não foi o pecado daquela mulher. Ele sabia que ela era uma pecadora. Jesus conheceu a mente do dono da casa, porque na hora que ele falou, se ele soubesse, aí Jesus falou, aquilo que chamou a atenção de Jesus, e não aquilo que chamou a atenção daquele homem. Deixa eu te falar aqui, aquilo que chama a atenção das pessoas, não é o que chama a atenção de Cristo nas pessoas. O que chamou a atenção daquele homem, foi a pecadora. Agora o que chamou a atenção de Jesus, ela chorava, se arrependia, ela clamava, ela pedia misericórdia. E ela lavava os pés de Jesus com suas lágrimas e jogava aquele óleo precioso e caríssimo e enxugava os seus pés com seus cabelos. Jesus falou, eu entrei na tua casa, você não lavou os meus pés. E ela lava os meus pés com as lágrimas. Eu entrei na sua casa, você não me deu um ósculo santo, porque isso aí era costume dos judeus. Quando você é bem-vindo numa casa, eles lavam os seus pés e te dão um beijo. Entende? Jesus não foi bem recebido naquela casa. Mas aquela mulher que não era convidada, aquela mulher que não era bem-vinda, aquela mulher chamou a atenção de Jesus. O fariseu não chamou a atenção de Jesus com a leitoa. Não, leitoa não tinha, né? Judeu não come. Brincadeira. Com aquele novilho assado no leite. Aquele peru, aquele frango, eu não sei como é que é as comidas lá do povo lá, aqueles pães, aquelas frutas que estavam sobre a mesa não chamaram a atenção de Jesus. As roupas do dono da casa não chamaram a atenção de Jesus. Mas aquela mulher, a atitude daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Talvez você está dizendo, por que Jesus não ouve a minha voz? Mas a minha vizinha, que nem crente não é, ela orou e Deus respondeu. É porque tem muito crente que está dentro da igreja que não chama a atenção de Jesus. Mas tem pessoas lá fora que sabem honrar muito mais do que os crentes e que sabem reconhecer quem é Deus muito mais do que os crentes. Eu vou falar uma coisa para vocês, amada igreja. Eu já fui muito honrado por pessoas que não são crentes.
E já fui desprezado por muitos crentes por aí. Muitos crentes já me desprezaram. Muitos crentes já me chamaram de pastorzinho. Muitos crentes já balançaram a cabeça para mim. Mas tem lares de pessoas que não são crentes, que não conhecem o Evangelho, mas estenderam o tapete vermelho para mim. Saíram das suas camas para eu dormir junto com a minha esposa. Tem pessoas que sabem reconhecer. Tem pessoas que conhecem, procuram conhecer e querem esse Jesus a quem nós pregamos. Nós temos que aprender o Evangelho praticando o Evangelho. Não tem como se aprender o Evangelho só lendo o Evangelho. Não se aprende algo só lendo. Já pensou se eu te desse uma cartilha de como dirigir um carro? Aí você vai ler a cartilha e você vai saber de tudo. Mas o dia que eu te colocar dentro do carro, você vai bater no primeiro poste que tiver na frente. Não vem com essa de que eu sei tudo do Evangelho se você não tem prática. Não vem com essa de que você sabe tudo do Evangelho se você nunca chorou com um pecador. Não vem me dizer que você conhece do Evangelho se você nunca ganhou uma alma para Jesus. Não vem dizer para mim que você conhece a Jesus se você nunca falou dele para um pecador, para que ele se arrependesse. Não vem falar para mim que conhece a Jesus se você nunca ganhou uma alma. Aquelas pessoas não conheciam Jesus, mas eles ouviram falar de Jesus e quiseram Jesus. Eles conseguiram a atenção de Jesus. Eles conseguiram tirar Jesus da caminhada dele e trouxe ele para perto deles. Tem muito crente que está há anos dentro da igreja, mas não consegue atrair Cristo para si. Tem muita gente orando, mas não consegue atrair o favor de Cristo para si. Porque as suas orações, infelizmente, não estão convencendo ao Senhor. Infelizmente. Por que o Senhor não me ouve? É porque você não está conseguindo atrair a atenção de Cristo para você. Quantas pessoas que vêm para a igreja só para receber o favor de Cristo? Quantas pessoas que estão me ouvindo agora, que quando está na dificuldade, você corre para a igreja, mas quando está tudo bem, você se afasta? Quantas pessoas que estão me ouvindo agora, que depois que recebeu a bênção, não quer saber mais de ter compromisso com a igreja? O Senhor está te chamando hoje. É melhor que você atraia a atenção de Cristo, porque senão você pode estar no meio das 5 virgens que Ele não conhece. Vamos orar. Pai, eu sei que essa palavra de hoje ela foi muito forte. Eu sei que muitas pessoas agora ainda estão mastigando, Pai, não estão conseguindo engolir essa palavra. Mas essa palavra, Pai, é a palavra que traz salvação. É essa palavra que faz o crente mudar de vida. É esse tipo de palavra que faz o crente pular da cadeira e dizer: eu preciso reagir, chega de ser medíocre, eu preciso ser diferente. Eu preciso caminhar em um caminho diferente. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor havia me ordenado fazer. Eu quero que você que está aí na sua casa, me ouvindo agora, põe a mão no seu coração. Eu quero trazer uma palavra profética sobre a tua vida agora. Pai, restaura essa vida agora. Restaura, Senhor, o primeiro amor, Senhor. Porque o Pai só me colocou à frente de uma igreja especial, uma igreja maravilhosa. Mas uma igreja também que tem várias pessoas que estão dormindo, Senhor. Pessoas que estão sonolentas. Não estão entendendo que Jesus está a portas.
não estão entendendo que são os últimos dias e que eu tenho que ter frutos. E os frutos que a Bíblia diz que a árvore que não tem fruto vai ser lançada no fogo. E o fruto que a Bíblia está dizendo é almas. Não tem outro fruto que eu possa dar para Cristo sem ser almas. Senhor, desperta a tua igreja nessa noite. Desperta teu povo nessa noite, Pai. Que eles não estejam agora orando só pelas suas famílias, mas que eles orem pelos seus vizinhos, pelas pessoas que estão nos hospitais, pelas pessoas que estão chorando na beira de um caixão agora. Senhor, desperta no coração da tua igreja, uma igreja que se importa, uma igreja que se interessa pelo próximo. Porque a igreja egoísta não vai herdar o reino dos céus. Oração egoísta não chega ao trono de Deus. Oração de Senhor, abençoa a minha casa, a minha família, a minha igreja, o meu. Esse tipo de oração não chega no trono. Ela se perde. Ela se torna como uma pedra jogada no meio do oceano. A oração que funciona é: Pai, obrigado, porque o Senhor tem cuidado da minha casa. Mas eu quero te pedir, Pai, que o Senhor muda a minha cidade, muda o meu país. Pai, converte, me leva até aqueles que estão doentes, fracos, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, para que nós possamos aliviá-los através da tua palavra, através da oração, através do mover do Senhor na vida deles. Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, eu não quero ser mais um crente no meio da multidão, eu quero ser aquela pessoa que vai fazer diferença nessa sociedade corrompida, no meio deste povo que não conhece a Deus. Eu não quero ser mais um, Senhor, mas eu quero ser aquele que vai fazer a diferença. Pai, eu quero atrair a atenção do Senhor Jesus. Que o meu clamor, quando o Senhor está passando, porque o Senhor está passando agora, que o meu clamor agora venha chamar a tua atenção, que o Senhor venha olhar para mim e dizer: ei, peraí, o que o meu servo, que a minha serva está dizendo me interessa, eu quero ouvir o que ele está dizendo, eu quero ouvir o que ela está dizendo, porque me interessa. Tem tantas pessoas orando assim: ô Pai, me dá um carro, Pai, chega de andar a pé. Não tem nada de errado você pedir um carro, mas que dia você vai pedir por almas? Ai, Senhor, não aguento mais pagar aluguel. Senhor, me tira do aluguel, me dá uma casa. Não tem nada de errado, mas que dia você vai pedir por almas? Ah, Senhor, cura minha casa, minha família. Fez certinho, orou certinho, mas que dia que você vai ganhar uma alma para Jesus? Trabalha para Ele, Ele vai trabalhar a seu favor. Sabe qual foi a oração que eu fiz para que Deus salvasse o meu pai? Eu falei: Pai, ele é útil na tua obra. O meu pai tem trabalhado para o Senhor. Ele tem sido meu braço direito na obra. Ele tem falado do teu nome para as pessoas. Ele tem falado de testemunho para as pessoas. Ele não tem deixado de pregar. Por isso eu gostaria que o Senhor desse para ele, ó Pai, saúde, que o Senhor tirasse ele desse quadro agora. Já pensou se meu pai não tivesse nenhuma dessas virtudes? O que é que eu diria para o Senhor? Senhor, deixa ele viver por viver. Isso não é o suficiente. Mas quando nós somos úteis, você pode ter certeza que você não vai morrer, porque você é útil para a obra. Você é útil na obra. E aqueles que são úteis na obra não vão morrer enquanto não chegar a hora determinada nos céus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Nós vamos louvar com mais um cântico. E aí logo assim nós vamos estar encerrando. Amém?
Aleluia. Vamos louvar? Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado dele. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer. Você quer conhecer Jesus? Ele está à disposição. Amém? Que Jesus te abençoe. Que você tenha uma semana de bênçãos, de milagre na sua vida. Amém? Te aguardo aqui na quinta-feira. Um beijão a todos. Estou com saudade de vocês. Vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Fica com Deus e até mais.